Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, que bom estar com você no início dessa semana. Eu também tenho uma esperança muito grande que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Tem uma palavra de Deus para você. Me dê alguns minutos para você ouvir essa palavra. Pega ela para você, pega ela no teu coração. Está baseado numa história incrível. Toda a história é incrível, a história de Josué. E eu quero só usar um pedaço dessa história, que está em capítulo 5, versículos 13 ao 15, que fala de um momento importante de Josué. Assim que Josué havia atravessado o Rio Jordão, junto com o povo, depois de uma esperança de anos ali, vivendo uma conquista, tinha de frente deles tinha Jericó. Mas antes deles atravessarem o Rio Jordão, Josué havia já enviado uma outra comitiva de espias para olhar como é que estava Jericó. E diz ali o texto bíblico que estava tudo bem, os portos estavam abertos, as pessoas entravam e saíam. Naquela época as cidades eram fortificadas, né, para proteger a sua população e os seus pertences. Então toda a cidade era fortificada e Jericó era uma dessas cidades fortificada. Não é? E quando ele chega do lado de lá depois que os espias trouxeram essa notícia, quando ele chega depois do lado de lá, então, junto com o povo de Israel, diz o texto que Josué estava no pé da montanha de Jericó, da cidade de Jericó, e ele viu um cenário completamente diferente. Ele planejou uma coisa, baseado num relatório, mas quando ele chega lá, a situação estava completamente diferente. Às vezes nós planejamos a vida e ela não ocorre do jeito que a gente esperava. Às vezes acontecem coisas que não planejamos, né? E sai do nosso planejamento. Às vezes planejamos uma viagem, ela sai do nosso planejamento. Às vezes planejamos um casamento, sai do nosso planejamento. Às vezes planejamos um negócio e não dá certo, sai do nosso planejamento. A vida é assim, não é? Existem problemas que saem do nosso controle. Às vezes planejamos comprar um carro e sai do nosso controle. A vida é assim, às vezes as coisas são assim. A grande questão não é o que está diante de nós, não é aquele problema que chegou na sua vida, não é que você planejou de um jeito, mas você agora está numa outra situação, você planejava que o seu negócio fosse assim e agora entrou uma política econômica, uma outra história, enfim, você foi traído. Não é já não foi traído, você foi traído na tua vida e não acontece daquele jeito, não é o que você estava esperando. Eu quero que você entenda isso. Isso não é o seu problema. Mas como, pastor, não é? Não é o problema. O problema é com quem você está. Essa é a história. Porque quando Josué parou no pé da montanha de Jericó e viu que o que ele havia planejado já não dava mais jeito para resolver, era totalmente diferente, diz o texto bíblico que pôs-se um homem do lado dele, não é? Um guerreiro. Alguns estudiosos dizem que podia ser até a pessoa de Jesus, mas um guerreiro. E Josué pergunta, mas quem é você? É um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele usa essa frase assim, não, eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos. Aí mudou a história, porque o problema não era o que ele estava vendo, mas era com quem ele estava. E essa deve ser a nossa preocupação. Não é o que está acontecendo diante dos nossos olhos, mas é com quem nós estamos, quem está conosco, quem está comigo, quem é que está com você. Você está entendendo? Quem é que está comigo, quem é que está com você? Essa é a nossa sorte, essa é a nossa bênção. Presta atenção para você ver no capítulo 16 o que ele diz para Josué. Diz assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Capítulo 6, versículo 1 e 2 de Josué. Versículo 2 diz assim, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O problema era com quem ele estava. Ele estava com o Senhor dos Senhores, ele estava com o Rei dos Reis, ele estava com o general de guerra. Ninguém é comparável igual ao nosso Deus. Esse é o seu problema. Se você estiver com Deus, se Ele estiver contigo, não importa o que esteja acontecendo na frente. Tem bênção para você, tem vitória para a sua vida. Um beijo no coração, Deus te abençoe.